deste setor? Não, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o período que vivemos, os últimos 18 meses, foram meses que interromperam uma trajetória absolutamente extraordinária que o turismo vinha apresentando em Portugal e, em concreto, na região Porto e Norte. Como é evidente, temos desafios novos. O primeiro deles tem que ver com a questão, digamos, da força de trabalho e da mobilização da força de trabalho no setor do turismo, mas há um aspecto aqui que é para nós muito importante e isso enquadra um pouco este trabalho que se faz em todas estas regiões, em todos estes municípios, que é sobretudo a capacidade de integrar uma mensagem única, mobilizadora da região Porto e Norte, mas que envolva o respeito pela diversidade. E Vizela é bem um exemplo desta diversidade. Quem cá chega, quem percebe, no fundo, o trabalho que foi desenvolvido em torno da manutenção do espaço público, do olhar muito próximo daquilo que são as necessidades e as dificuldades das pessoas. O trabalho que foi protagonizado pelo município, sob a liderança do Vítor Hugo Salgado, é a prova evidente de que, multiplicando estes exemplos, a região Porto e Norte pode sair, de facto, vencedora de um período sem paralelo na história recente. Estamos hoje, de facto, todos a trabalhar de forma muito empenhada. Sentimos que este setor de atividade foi absolutamente estratégico para a afirmação, para a criação de valor, para a criação de emprego, para o pagamento de impostos, para o respeito pelo ambiente, e sentimos que esse trabalho deve ser continuado. Achamos que obviamente este trabalho não se faz de forma isolada, desintegrada, faz-se de forma, no fundo, cada vez mais parceira. E é neste quadro de partenariado, de emparceirar um conjunto de atores, que Vizela pode ser, de facto, aqui um protagonista importante, que vai muito para além do processo eleitoral, mas, sobretudo, numa perspectiva de futuro que garanta perenidade, não só ao Conselho, mas ao seu contributo em torno da afirmação desta atividade. Ou seja, pelo que eu entendi, foi feito agora um primeiro trabalho de base nestes 4 anos, mas que agora no futuro, nesta área em concreto do turismo, é preciso também encontrar parcerias com outros municípios, fazendo projetos de forma a que todos saiam vencedores e com o turismo também melhor para os seus territórios, é isso? O mais possível. Eu acho que esse é o grande desafio. No fundo, esta região, em geral, tem um potencial muito grande. Demos conta disso mesmo hoje, aqui nestas nossas intervenções, quer dizer, o facto de hoje eu poder estar a falar de uma gastronomia que é uma referência não só em Vizela, no Porto e Norte, mas em Portugal. Pode ser, de facto, um instrumento de comunicação muito relevante. A manutenção do espaço público, a forma como nós podemos, no fundo, construir também roteiros que envolvam toda esta região, porque não tenhamos dúvidas. O turista que visita Portugal, o turista que visita o Porto e Norte, é um turista hoje muito exigente e procura, no fundo, qualidade. Ora, a qualidade tem que ser protagonizada em todos estes domínios que referi. E tenho para mim como consciência que Vizela é exatamente um excelente exemplo que pode, no fundo, servir de referência para este processo, este esforço, este regresso que estamos a encetar em Portugal. Falava também há pouco da falta de mão de obra. Não será caso único neste setor, mas ainda assim, pela sua experiência nesta área, os portugueses saíram do país para procurar melhores condições? Foi isso que aconteceu? Eu acho que estamos neste momento a regressar todos. Foram 18 meses muitíssimo difíceis. O Governo teve um contributo muito importante. O layoff simplificado, depois o apoio à retoma, foram essenciais para que as empresas não fechassem. Agora estamos a regressar, estamos numa fase diferente. E, portanto, o que temos, no fundo, que criar são condições para que quem está numa situação no setor do subsídio de desemprego ou numa situação idêntica possa regressar ao mercado de trabalho. Porque isso é bom para a nossa realidade coletiva e é, sobretudo, muito importante neste processo de recuperação. Não é um aspecto que seja exclusivo do setor do turismo. Há outros setores de atividade que enfrentam exatamente o mesmo problema. Outros países, mesmo no quadro da União Europeia, enfrentam exatamente o mesmo problema e, portanto, o que nós temos que fazer sim senhor, perceber que tivemos 18 meses muito difíceis, que a intervenção do Estado no quadro da segurança social e da solidariedade foi muito importante
mas agora há o tempo de regresso. Há um tempo em que a atividade económica tem, no fundo, que regressar e, obviamente, a atividade económica, dependendo muito também das atividades que estamos a falar, umas mais mão de obra intensiva, outras capital intensivo, mas, sobretudo, desse equilíbrio podemos, de facto, ter soluções vencedoras. Dr. Hugo Salgado, eu pergunto-lhe também, porque o turismo sempre foi uma aposta sua nestes 4 anos em que esteve à frente da Câmara Municipal de Vizela. Sei que pretende, portanto, dar continuidade a esta aposta nos próximos 4 anos, caso saia vencedor das eleições do próximo domingo. Pergunto-lhe se esse também é um objetivo, de alguma forma, também de contrabalancear o aspecto industrial que Vizela tem, concretamente no setor do têxtil e do calçado, em que todos sabemos sempre que há uma determinada área que sai penalizada em determinado momento, todo um território depois acaba por sofrer mais. É esse o objetivo, não apostar apenas no têxtil e no calçado, mas também trazer esta outra área para o concelho de Vizela? Eu acho que, logicamente, que é esse o objetivo, mas eu acho que é importante termos a percepção daqui de uma realidade, que é, sempre que possível, dentro de determinado território, e neste caso concreto, dentro do concelho de Vizela, quanto menos dependermos de um setor, ou então quando dentro desse mesmo setor, mesmo dependendo de uma área de intervenção desse setor, maior será a autonomia económica e melhor será, efetivamente, a realidade económica de um concelho, porque quando acontecer qualquer tipo de problema no setor A, B, C ou D, haverá efetivamente a capacidade de resposta por parte dos outros setores e a manutenção dos postos de trabalho. Contudo, quando se fala em turismo, aqui não é apenas e só a criação de um setor que vai desenvolver o Concelho de Vizela e que vai estar preparado para evitar lacunas no desenvolvimento económico do Concelho. Mas fala-se de algo mais importante, porque na realidade nós estamos aqui a recuperar algo que está na nossa essência, que está na nossa tradição. Vizela teve 8.000 aquistas por ano, Vizela tem uma tradição extraordinária do ponto de vista daquilo que era o termalismo, daquilo que era o turismo que era feito no nosso passado. E daí que eu acho que isto é, por um lado, salvaguardar a economia do Concelho de Vizela, mas sobretudo tentar criar condições para recuperar aquilo que é, na realidade, uma das nossas tradições. Por último, não é menos importante, o setor do turismo no Concelho de Vizela tem um impacto muito relevante. E esse impacto é um impacto que se vai fazer sentir num conjunto de áreas da economia que, na realidade, tiveram enormes dificuldades ao longo dos últimos anos. Eu falo da restauração, por exemplo. Nós temos 68 restaurantes e o turismo vai criar condições para reafirmar a sua atividade. Eu falo do comércio tradicional, que sem dúvida o turismo vai trazer também uma grande mais-valia para o comércio tradicional. E eu falo no desenvolvimento económico do Concelho como um todo, onde o turismo tem que fazer, efetivamente, parte dessa estratégia. E agora, para estes próximos 4 anos, o que pode o município fazer para continuar a dar estratégias, mecanismos ao território para aumentar ainda mais o turismo? É assim, toda a estratégia que foi desenvolvida por este Executivo nos primeiros anos deste mandato foi uma estratégia que ainda não teve a possibilidade sequer de sentir os respectivos resultados, porque desenvolvemos nos primeiros 2 anos uma atividade muito afincada e, na realidade, a seguir veio o Covid, que pôs em causa todo esse processo. Contudo, o nosso objetivo é manter esta linha, a recuperação daquilo que eu tenho dito por várias vezes, todos aquilo que pode ser os nossos recursos endógenos e, de certa forma, que se complementam entre si e, através disso, criar um destino turístico. E isto eu falo, por exemplo, do Rio, onde tivemos uma forte intervenção, quer do ponto de vista da luta pela despoluição, quer o desassoreamento e a requalificação das suas margens. Falo do Parque das Termas, que na realidade teve uma intervenção muito expressiva, muito significativa, quando resolvemos o problema do monte do Parque das Termas, mais concretamente naquilo que tem a ver com a prostituição e a toxicodependência e possíveis incêndios. Falo naquilo que é as próprias termas, onde a intervenção deste Executivo Municipal permitiu resolver definitivamente todos os problemas, desde os acessos, desde aquilo que é o parque de estacionamento, desde a conclusão das obras, desde a reabertura como um todo. Falo do espaço urbano, conforme foi aqui já referido anteriormente, que é sem dúvida importante, porque as pessoas gostam de ter qualidade dos sítios que visitam, os turistas são cada vez mais exigentes e estas intervenções é que permite fixar também aqui
os turistas, falo daquilo que é o Triângulo Dourado dos Sabores do nosso concelho. O nosso concelho é um concelho que sabe receber bem, é um concelho que tem história na capacidade de receber, tem uma gastronomia extraordinária e tentar criar condições para valorizar as nossas referências gastronómicas, desde o bacalhau ao Zé de Pipo e tudo que nós sabemos fazer bem, o vinho verde e o próprio bolinhol, que foi potenciado de uma forma muito significativa através das 7 maravilhas. E continuar esta estratégia no sentido de criarmos condições para nos reafirmar do ponto de vista turístico enquanto destino turístico. Mas não esquecer aquilo que o Dr. Bernardo Trindade acabou por reafirmar. Temos que também ter condições para trabalhar em parceria com todos os outros concelhos. E se eu falei destas questões todas, se eu falei efetivamente de tudo que temos que fazer do ponto de vista interno, isto tem a ver com um pensamento abstrato que eu tenho, na realidade vai passar um comboio através do Turismo Porto e Norte, onde na realidade vai haver um trabalho conjunto, onde vai efetivamente haver a capacidade da promoção desta região e onde Vizela está a preparar tudo para entrar nesse comboio e não ficar para trás como já ficou diversas vezes em diversas áreas. E é esta a estratégia, recuperar-nos, reafirmar-nos, recuperar aquilo que é nosso e depois criar condições para sermos potenciados do ponto de vista daquilo que é o Turismo Porto e Norte, a nível nacional e a nível internacional. Dr. Vítor Hugo, foi falado aqui em Vizela, dos tempos áureos, o Sr. Doutor também fez essa referência. É possível aproximar Vizela desses tempos que de facto foram tempos de ouro? Eu acho que neste momento a realidade é completamente distinta e incomparável, porque na realidade Camilo Castelo Branco referia nos seus livros, nas suas cartas, o quanto os tempos áureos do Concelho de Vizela atingiam um impacto muito significativo e muito expressivo do ponto de vista daquilo que era o turismo no nosso concelho. Agora, o que eu estou capaz de dizer é que do ponto de vista daquilo que era a circulação económica daquele tempo, com um número muito significativo de aquistas, cerca de 8.000 aquistas por ano, com um número não tão significativo, a rentabilidade e o desenvolvimento económico será praticamente o mesmo, com um impacto muito mais expressivo. Toda a gente sabe que um tratamento nas termas demora 14 dias. O que quer dizer que naquela altura eram vários meses em que as pessoas estavam aqui 14 dias. O que eu digo é que se calhar agora vamos ter um período muito mais expressivo, muito mais extenso. Em vez de ser 3 ou 4 meses, vamos ter quase que o ano inteiro, disperso por fim de semana, por pequenos espaços de férias, mas para um turismo completamente distinto, onde será uma referência do ponto de vista de uma região e onde haverá o turismo do ponto de vista das termas, não apenas para aquilo que é o turismo de saúde, mas também para aquilo que é o turismo de lazer, do spa. Eu acho que existe uma reconversão a partir daquilo que éramos para atingir algo que é diferente, mas nem por isso será menor. Dr. Vítor Hugo, fala-se nos 8 hotéis que Vizela já dispôs. Na questão da oferta hoteleira, como é que estamos? Se a Vizela está efetivamente carente nessa área e já agora também gostava que falasse um pouco sobre a intervenção que esta Câmara fez no posto de turismo de Viseu. Sem dúvida. O que acaba por acontecer é que, logicamente, que Vizela tem necessidade de mais hotéis, não há qualquer tipo de dúvida. Mas, na verdade, também é uma equação um bocado difícil de resolver. Só quanto maior for a procura, maior será a possibilidade de aparecer este número de hotéis e resolver problemas e criar condições para voltarmos ao número de hotéis que tivemos no passado. Mas o que eu acredito é que uma coisa puxa a outra e, na realidade, será um trabalho que criará condições para que voltemos a uma realidade já existente. Porque, por exemplo, do ponto de vista de hotéis, temos 2 hotéis apenas no Concelho de Vizela. Mas, neste momento, já temos um conjunto de casas de turismo de habitação extraordinárias e que são, sem dúvida, referências do ponto de vista regional, onde tem apenas 10 quartos, 15 quartos, mas que têm uma qualidade que serve de um segmento não só médio nem baixo, mas um segmento médio-alto. Estamos a adaptar-nos e o turismo que tem que ser feito a partir deste momento e para o futuro é adaptado a uma nova realidade. Em relação ao posto de turismo? O posto de turismo, eu acho que houve uma alteração muito significativa desde que assumimos funções, porque na realidade o que acontecia é que nós tínhamos um posto de turismo que estava, por exemplo, fechado ao fim de semana, não é? Isto é uma enorme contradição, sobretudo olhando para aquilo que é a procura que será mais significativa e expressiva durante o fim de semana. E foi alterado o horário, foi reconvertido o posto de turismo, foi feita uma intervenção muito significativa do ponto de vista daquilo que é os espaços complementares, onde foi criado, na realidade, uma sala, de exposições associado a uma das referências culturais do nosso concelho.
estamos a dar os passos corretos e eu acredito que estamos no sentido de criarmos condições para que a resposta por parte do Concelho de Vizela e em particular do posto de turismo seja efetivamente de qualidade. A título de exemplo, deixo 2 notas. Primeiro, a aplicação em realidade aumentada, que foi sem dúvida uma grande mais-valia porque não é necessário uma pessoa perder tempo a ler, não é necessário uma pessoa perder tempo efetivamente a procurar informação. Eu, por acaso, gosto de ler, mas quem não gosta tem uma aplicação em realidade aumentada em que vê praticamente um filme em 3D colocado no espaço. Mas, por outro lado, também fizemos uma renovação de todo o material que é distribuído, desde logo o próprio mapa turístico do Concelho de Vizela, que foi apresentado como novo, assim como os objetos do Tratado de Aliança, como a própria Vizela Romana. Estamos a incentivar e a desenvolver para que o posto de turismo seja à altura da procura que pensamos ter. Doutor, daqui a 4 anos, quando voltar a Vizela, o que é que espera ver de novo? Eu acho que, sobretudo, eu levo boa nota deste entusiasmo, desta ambição, mas é uma ambição, enfim, de gente que sabe o que quer e sabe, no fundo, propor coisas que sejam, de facto, concretizáveis. E isso é muito importante e, às vezes, raro em política. O Vítor Hugo protagoniza exatamente esta nova mensagem e isso é, de facto, um sinal importante para os vizelenses. Agora, como é evidente, a nossa perspectiva é, de facto, continuar a acompanhar este percurso e também, de alguma maneira, aquilo que pudermos, no fundo, também contribuir para que esta ambição de ultrapassar as fronteiras do Concelho e poder construir parcerias em prol da afirmação de uma região, isso, estamos aqui para isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde aos dois. Até uma